Olá, prezado aluno, prezada aluna do nosso Supremo. Hoje, em nossa criminologia, falaremos sobre os discursos punitivos. Tema muito previsto aí nos mais variados editais, e vamos compreender o que são, então, os discursos punitivos, quais são suas principais manifestações, como que eles estão inseridos dentro da nossa história criminológica e o que você efetivamente precisa saber para enfrentar. Algumas bancas vão entender os discursos punitivos como um aspecto mais geral do discurso que vão surgir, sobretudo ali após a década de 60, né, em movimentos neoconservadoristas e alguns movimentos de reação já na década de 70 e 80. Outras bancas vão considerar discursos punitivos como sinônimo de discursos punitivistas. Então tomem cuidado a respeito disso daqui. Mas isso não vai ser um grande problema para vocês, porque a gente vai enfrentar as matrizes teóricas a partir de agora, e isso já vai ser suficiente. Eu explico. Alguns editais de concursos colocam dentro dos discursos punitivos direito penal do inimigo e abolicionismo penal. Temas que nós já estudamos como ramificações na década de 80 da criminologia crítica. E alguns editais vão colocar os discursos punitivos apenas os chamados discursos punitivistas. Tolerância zero, janelas quebradas, direito penal do inimigo, política criminal atuarial. O que eu quero te dar tranquilidade é que todos esses assuntos, ainda que estejam em pontos diferentes do edital da sua preferência, estarão aqui nos nossos encontros, no nosso curso. Fechado? Então fiquem tranquilos a respeito disso. Eu opto, então, por, a partir de agora, conversar sobre os discursos punitivistas, porque nós já conversamos sobre o direito penal do inimigo, abolicionismo penal e também neorrealismo de esquerda, enquanto tendências da criminologia crítica. Ok? Então, a partir de agora, começa a conversar sobre tolerância zero, teoria das janelas quebradas, direito penal do inimigo e política criminal atuarial. Fechado? Então, no seu material aí, coloque o primeiro aqui dos nossos assuntos, tolerância zero. Tolerância zero. Murilo, é correto falar em teoria da tolerância zero? Cuidado, não. Tolerância zero é uma política baseada em uma outra teoria. Então, tolerância zero é uma política baseada na teoria das janelas quebradas. Então, cuidado com isso. Então, quer dizer que tolerância zero e janelas quebradas são coisas muito próximas? Sim. Tolerância zero é uma política baseada nessa teoria, a gente vai compreender exatamente o que isso significa a partir de agora. Beleza? Então, a tolerância zero é uma política adotada pelos Estados Unidos, política essa baseada na teoria da janela quebrada ou na teoria das janelas quebradas, que consiste em reprimir todo e qualquer ato criminoso a fim de evitar a ocorrência de delitos de maior potencial ofensivo. Isso que está aqui embaixo para vocês, né, em marca-texto, é a conclusão tanto da teoria da janela quebrada como da política de tolerância zero. Ou seja, eu preciso punir de forma rígida os pequenos desvios para evitar que esses pequenos desvios se transformem em grandes desvios. Então, se eu punir com firmeza, com rigidez, pequenas faltas, eu estou prevenindo tanto essas pequenas faltas como também crimes mais graves. A teoria da janela quebrada, segundo os estudiosos, ela vai surgir a partir de diversos experimentos. Então, dependendo da doutrina que vocês utilizarem, vão surgir vários experimentos que, ao final, vão endossar, então, essa teoria da janela quebrada. Então, para alguns autores, vai surgir a partir de um estudo realizado por James Wilson e George Kelly, ambos pesquisadores de Harvard. Depois eu corrijo aqui o nome. Publicado em 1982 na revista The Atlantic Monthly. Qual que é a finalidade? Demonstrar a relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Então, nós temos a tolerância zero, que é o quê? Uma política.
baseada nas janelas quebradas, que é uma teoria que, por sua vez, é baseada em experimentos. Tá? Isso aqui é fundamental. Segundo a doutrina, um desses experimentos é o estudo realizado por esses dois cientistas, James Wilson e George Keren, publicado em 1982. Qual que era o objetivo desse estudo, desse experimento? Demonstrar uma relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Vocês vão conseguir perceber aqui uma aproximação com a Escola de Chicago, não é isso? A Escola de Chicago diz exatamente isso. Olha, o que é desorganizado socialmente vira área de delinquência. Então, cuidado com isso aqui, vamos compreender. Essa teoria vai se basear, vejam, num outro experimento realizado em 1969 por Philip Zimbardo, psicólogo da Universidade de Stanford. O que é esse experimento? Foi colocado um veículo, e aqui vocês já percebem o meu talento para desenhar veículos, no Bronx, região da periferia dos Estados Unidos, e outro veículo foi colocado lá na região nobre de Palo Alto. Esse veículo foi colocado na rua e abandonado. E aí os autores começaram a fazer um experimento a partir disso. A ausência de lei, de normas e de regras acaba gerando, segundo os autores, a quebra dos códigos de convivência. Assim, a conclusão desses autores é de que o crime é maior em zonas onde o descuido, a sujeira e o maltrato são maiores. E as pequenas faltas não punidas levam a faltas maiores e logo a delitos cada vez mais graves. Por quê? Esse veículo que estava na periferia, numa área carente de diversos serviços sociais, ele foi depredado muito antes do que o veículo que foi deixado abandonado em Palo Alto. E a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma análise disso daqui, para não dizer, então o pobre ele é mais criminoso que o rico. Não, não tem nada a ver com isso. Até porque a gente já sabe, pela evolução criminológica, que pobres e ricos praticam crimes. E que muitas vezes os crimes praticados pelas grandes elites causam danos muito maiores que os crimes de massa e de rua. O que eles estão dizendo é que nessas áreas onde há uma desordem maior, a rua está suja, não tem saneamento básico, não tem segurança, não tem lazer, não tem bem-estar, não tem emprego, essa desordem, essa carência gera uma ação mais incidente do crime. Mas qual crime a gente está falando? Do crime de massa de rua. Claro. Nessas áreas são observados crimes financeiros mais graves, crimes contra o mercado de capitais? Claro que não, porque esses crimes são crimes que derivam necessariamente, né, de pessoas relacionadas ali ao que a gente já conhece como crime de colarinho branco, por exemplo, crime cometido no âmbito de profissão por pessoa de elevada respeitabilidade e estatuto social. O que os autores estão dizendo é, olha, nessas áreas mais pobres, os crimes de massa, de rua, acontecem com maior gravidade. Nenhuma novidade até aqui, né, porque são manifestações criminosas que decorrem de uma série de desestruturações sociais também. Então, observem que a tolerância zero, que a gente vai conversar na sequência, é uma política, que foi baseada numa teoria, e essa teoria foi baseada em uma série de experimentos que foram feitos em diversos momentos temporais. Ok? Só que mais do que isso, essa teoria das janelas quebradas também traz uma seguinte história, um experimento. E por isso, janela quebrada. Imagine que você vai caminhar para o seu trabalho todos os dias. Que você sai ali e passa por uma grande casa de esquina. Então, todo dia você passa por aquela residência para ir para o seu trabalho. Ou para pegar um transporte público, ou para ir até o seu veículo, etc. e tal, não importa. E em um determinado dia você passa e percebe que há uma grande vidraça dessa residência que foi quebrada. Então, o vidro foi quebrado. Beleza, passei, vi o vidro quebrado, continuo. No outro dia eu passo
o vidro continua quebrado. E na semana seguinte, aquele vidro continua quebrado. Esse vidro quebrado traz qual conclusão para você que caminha todo dia ali? Pensei, você em casa. Que aquilo está abandonado, não é isso? Porque se aquela casa é ocupada, ela é cuidada, e você tem uma grande vidraça quebrada, o que se espera é que o morador, o proprietário, né, o ocupante, vai consertar aquilo. Não é isso? E essa janela quebrada, que não foi consertada, pode gerar uma série de outras consequências. O criminoso está passando e falando, opa, ninguém consertou aquilo, não deve ter ninguém morando ali, eu vou pular, eu vou furtar, eu vou morar aqui agora nessa residência. Então o nome Teoria das Janelas Quebradas deriva disso. Se você não corrigir pequenas situações, elas vão escalar para situações mais graves. Então se eu coloco um veículo estacionado na frente de uma localidade e deixo ele lá, o que as pessoas vão perceber? No primeiro dia, é só alguém que está parado aqui. No segundo dia, no terceiro, opa, passa 10 dias, 15 dias, o veículo começa a ficar sujo, começa a ficar cheio de poeira, de neve, no lugar. No primeiro dia, alguém vai lá e quebra uma janela do veículo. Aí você fala, opa, está com a janela quebrada, ninguém veio aqui, esse carro está abandonado. E aí começam as depredações, que foi aquilo que foi observado tanto em Palo Alto como no Bronx, mas no Bronx de uma forma mais rápida, mais acentuada. Então, a essência aqui da tolerância zero, das janelas quebradas, dos experimentos, é demonstrar que se você não corrigir pequenas situações, né, de forma rápida, isso vai evoluir para situações mais graves. Como que isso foi imposto como política? Foi imposto na década de 90 pelo prefeito de Nova York à época, Rudolph Giuliani, baseado, então, nessas teorias, dizendo, olha, nós vamos combater em Nova York os pequenos crimes de forma muito rígida, vamos encarcerar as pessoas para evitar que esses crimes se tornem crimes graves. A polícia de Nova York foi, né, muito equipada, foram contratados milhares de policiais a mais, e durante ali vários anos foi adotada essa política de tolerância zero. O que foi colhido em termos de resultados nesse período? Entre 1993 e 98, período então em que foi adotada essa política de tolerância zero, o número de detenções em Nova York aumentou em 40%. E elas consistiram principalmente em detenções por delitos mais leves. Levantamentos estatísticos revelaram que houve queda significativa tanto das taxas de pequenos crimes, mas também das taxas de crimes graves no decorrer dos anos. Então, segundo essa análise aqui, essa política de tolerância zero foi absolutamente exitosa, porque encarcerando mais pessoas, punindo mais os crimes leves, observou-se uma queda tanto dos crimes leves como também dos crimes graves nos próximos anos. E aí Rudolph Giuliani virou ali, né, depois que deixou de ser prefeito, um grande consultor em segurança pelo mundo inteiro, palestrante, autor de obras. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil contratou o Rudolph Giuliani na Copa do Mundo aqui, sediada no Brasil, alguns anos atrás. Agora, nós temos um outro lado que é enfrentado pela criminologia. Muitos críticos vão dizer que essa redução significativa de crimes em Nova York, naquele período, se deu por vários outros fatores que não a política de tolerância zero. Os adeptos da tolerância zero vão dizer, graças ao nosso enfrentamento, reduzimos os crimes. Quem não é adepto da teoria vai dizer, não, esses crimes foram reduzidos por esses e esses fatores. O meu objetivo com vocês aqui não é dizer quem está certo e quem está errado, mas sim que vocês compreendam tanto os argumentos da tolerância zero, como também essas críticas, ok? E aí eu trouxe aqui as críticas de um jurista indiano que vai apresentar outros fatores que, em sua visão, foram responsáveis pela redução dos crimes em Nova York nesse período. Primeiro fator, o boom na economia da década de 90. As taxas de desemprego diminuíram muito e explicariam 30% da queda dos índices de criminalidade. Então, segundo esse autor,
só a redução do desemprego e o boom na economia já explicaria a redução de 30% da criminalidade. Os latinos foram beneficiados com a absorção de sua mão de obra desqualificada pelo mercado e os negros voltaram para as escolas e passaram a evitar o comércio ilegal. Essa é uma conclusão desse autor indiano. Segundo fator, as mudanças no mercado de drogas, com a estabilização do mercado varejista de crack e a oligopolização, reduziu a violência entre gangues. Então, se houve ali uma maior estruturação dos grandes grupos de narcotraficantes, isso reduziu também as disputas mais locais entre gangues e, por consequência, reduziu os crimes. 3. Redução dos jovens entre 18 e 24 anos, porque a geração desses jovens foi muito influenciada pela epidemia de AIDS, overdose de drogas e violência entre gangues. Então, a população que mais comete crimes estatisticamente entre 18 e 24 anos era uma população reduzida nesse período porque muitos morreram de AIDS, overdose de drogas e violência entre gangues. E aí, segundo esses estudos também, só esse fator teria contribuído para uma queda de 10% dos crimes de rua. Os efeitos do aprendizado. Então, a morte das gerações anteriores, as pessoas que nasceram entre 75 e 80, teve impacto também nas gerações posteriores. O papel das instâncias de controle social informal, igreja, escola, instituição, em campanhas de conscientização e prevenção. E também é apontado aqui por esse jurista indiano a chamada lei estatística da regressão, segundo a qual os índices tendem a se aproximar da média com o tempo. Inclusive, essas críticas estão presentes num documento do próprio Senado, eu deixo o link aqui para vocês, quando discutiam aí a política de tolerância zero. Ok? Então, o que eu quero que vocês levem com relação à tolerância zero? Foi uma política que vigorou na década de 90 nos Estados Unidos, pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. De fato, foram observadas reduções drásticas de crimes leves e crimes graves. Essa política é baseada na teoria das janelas quebradas, que por sua vez é baseada em alguns experimentos durante a história. Os adeptos da teoria da tolerância zero dizem que essa redução foi graças a essa política. Por outro lado, há muitos críticos que vão trazer uma série de outros fatores que, em tese, teriam contribuído para essa redução, que não a adoção da teoria da tolerância zero. Fechado? Então é isso que eu quero que vocês compreendam sobre a tolerância zero. Fechado? Show! Próximo assunto aqui dentro dos nossos discursos punitivos. Direito penal do inimigo. Afinal de contas, o que é o direito penal do inimigo? O direito penal do inimigo é uma teoria desenvolvida pelo professor alemão Gunther Jacobs na segunda metade da década de 90. O autor faz uma distinção entre um direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo. Então ele diz, olha, nós devemos ter dois direitos penais. Um direito penal que vai ser aplicado ao nosso cidadão, visão tradicional, garantista, com observância de todos os princípios fundamentais que lhe são pertinentes. É o direito penal que a gente conhece. Mas Jacobs também defendia a existência de um direito penal do inimigo, aplicado a pessoas específicas, e esse direito penal seria despreocupado com seus princípios fundamentais, já que a gente não estaria diante de cidadãos, mas sim de inimigos do Estado. O direito penal do inimigo é muito utilizado para fomentar a resposta estatal com o terrorismo, por exemplo. Dizendo, olha, nós devemos ter um direito penal muito mais rígido, muito mais despreocupado com direitos e garantias fundamentais quando a gente está se tratando de terroristas. Tá? Então, só para que vocês saibam que há uma aproximação da contribuição teórica do direito penal do inimigo com a chamada guerra ao terror. Quais são os três elementos que caracterizam a teoria do direito penal do inimigo? Primeiro, o adiantamento da punibilidade. A punição de atos preparatórios, abordando uma perspectiva prospectiva, ou seja, o ponto de referência é o futuro. Se eu quero evitar que eles pratiquem esses atos, eu vou agir antes, ter uma visão prospectiva, em detrimento da visão tradicional, que é a visão retrospectiva, ponto de referência ao fato cometido, não é isso?
Do ponto de vista do direito penal, a gente vai agir depois que alguém cometeu um crime. Então, eu só posso punir uma pessoa depois que ela já praticou atos o quê? Típicos. O direito penal do inimigo vai antecipar essa punição, inclusive para os atos preparatórios, trazendo uma visão prospectiva, uma visão de futuro. Segunda caracterização do direito penal do inimigo, as penas são altas, são desproporcionais. Há, como nós dissemos, a antecipação da barreira de punição para reduzir em correspondência a pena ameaçada. Se a gente observar a legislação brasileira antiterrorismo, é uma legislação que já vai antecipar essa barreira de punição. É que para muitos autores é uma demonstração, ainda que tímida, do chamado direito penal do inimigo. Terceiro, as garantias processuais são muitas vezes relativizadas ou até mesmo suprimidas. Tá? É o chamado direito penal de terceira velocidade. Se eu estou punindo um inimigo de Estado, se eu tenho um direito penal que é direcionado a esse inimigo de Estado, eu tenho que ser um direito penal mais rígido, com penas mais altas, proporcionais, eu vou relativizar ou até mesmo suprimir direitos e garantias fundamentais e processuais e vou adiantar, antecipar essa punição, inclusive para atos preparatórios. Inclusive para atos preparatórios. Quais são as críticas? Trouxe aqui uma crítica de Rogério Greco. Não podemos desistir do homem sobre o falso argumento de ser ele incorrigível, de possuir um defeito de caráter que o impede de agir conforme os demais cidadãos. Tanto o projeto criado durante o regime absurdo do nacionalsocialismo, como que agora se discute em umas frentes mais radicais do direito penal máximo, ou seja, o direito penal do inimigo, devem ser repudiados pela nossa sociedade. Então, há muitas críticas criminológicas a respeito do direito penal do inimigo, no sentido de que ele seria incompatível com a nossa lógica constitucional, com respeito aos nossos direitos e garantias fundamentais. Ok? Então, trouxe aqui a vocês também noções gerais do direito penal do inimigo, né, tido aí como um dos discursos punitivos. Fechado? Vamos agora para a chamada política criminal atuarial. E aí, vale aquela dica de sempre. Se eu estou falando de política criminal atuarial, eu vou trazer os meus conhecimentos que eu já tenho em política criminal e juntá-los com o que significa essa lógica atuarial. O que é política criminal? Vamos lembrar o que a gente sabe. Política criminal é um dos ramos das ciências criminais, ou da chamada ciência penal total, né, trazendo a classificação de von Lich, que junto com a criminologia e o direito penal, dão sustentação às ciências criminais. O papel da criminologia é o de trazer aquele substrato científico, empírico. O papel do direito penal é de construir proposições jurídicas gerais obrigatórias baseado no saber criminológico aperfeiçoado, esgrimido pela política criminal. E o papel da política criminal é o quê? Transformar esses estudos criminológicos em diretrizes e soluções concretas para a prevenção e enfrentamento da criminalidade. Então, falar em política criminal atuarial é falar em diretrizes e soluções para o enfrentamento da criminalidade sobre uma lógica atuarial, matemática. O que é lógica atuarial? Está aqui na tela para vocês. Uma citação de Maurício Dieter, professor de criminologia, que fez a sua tese de doutorado, tem uma obra publicada, inclusive, sobre a política criminal atuarial. O que é a lógica atuarial? A adoção sistemática do cálculo matemático atuarial como critério de racionalidade de uma ação, definindo-se como tal a ponderação matemática de dados, normalmente aferidos a partir de amostragens, para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos. Lógica atuarial é a lógica matemático-estatística pura. Qual que é a chance do Palmeiras ser campeão do Campeonato Paulista? Os matemáticos vão fazer aquela lógica, com base nos jogos anteriores, com base no rendimento, e falar, a probabilidade, a chance dele ser campeão é de 80%. Qual que é a grande crítica aqui? Trazer essa lógica matemática para um fenômeno social complexo, que é o fenômeno do crime. Então, já adianto,
há muitas críticas criminológicas à política criminal atuarial. Há uma medição do risco como estratégia de prevenção. Então, Dieter vai criticar e vai dizer, olha, na política criminal atuarial há uma desvinculação dos ideais humanistas de regeneração disciplinar para uma prática de inocuização, de neutralização dos indivíduos chamados irrecuperáveis. Passa-se a gerir a criminalidade segundo um critério de perfil de risco. Reincidente, traficante, predador sexual. O objetivo é identificar quais são os ofensores de alto risco, mantê-los presos por o máximo período possível, né, julgando eles rapidamente, enquanto para aqueles ofensores de baixo risco, a investida é menos intrusiva, uma citação aqui de Davi Leal. A estratégia, então, e aqui a crítica chamada política criminal atuarial, é de que por meio da prisão, e supostamente amparada, né, por uma lógica científica, matemática, vai controlar uma camada da sociedade. Retorno da chamada ideia de neutralização, mas agora com argumentos científicos, de engenharia financeira, matemática. Então, a política criminal atuarial é a utilização de técnicas matemáticas para prevenir crimes e intervir. Qual que é a grande crítica? A gente não pode fazer isso, porque o crime é um fenômeno social complexo. Eu não posso reduzir as pessoas a um cálculo matemático, porque isso não é explicável, segundo os críticos. A grande crítica, então, como a gente está conversando aqui, é a utilização de dados matemáticos, estatísticos, como reforço para uma política que vai continuar a ser segregacionista e discriminatória. Tá? Que vai continuar a ser segregacionista e discriminatória. Como sugestão de leitura complementar, a própria tese de doutorado do professor Maurício Dieter, lá na UFPR, chamada Política Criminal Atuarial, a criminologia do fim da história. Salvo engano, Dieter reeditou, né, fez novas edições da sua obra e acho que ela está disponível para aquisição. Ela ficou por muito tempo descontinuada, né, esgotada, mas, salvo engano, agora teve uma edição recente. Então, para aqueles que se interessam em conhecer isso de uma forma mais aprofundada, fica aqui a sugestão dessa leitura complementar. Fechado? O que nós conversamos aqui, então, nesse bloco sobre os discursos punitivos? São os discursos, né, se a gente adotar como sinônimo de discursos punitivistas, são aqueles discursos de neoconservadorismo, de lei e ordem, que vão surgir ali, principalmente a partir da década de 60 e um pouco mais além, baseados numa lógica de rigor, né, um modelo mais clássico, mais dissuasório, um modelo mais palo-repressivo. Para isso, a gente analisou a política de tolerância zero, baseado na teoria das janelas quebradas. Analisamos o direito penal do inimigo, né, as suas principais construções, e também a política criminal atuarial. Então, para, por exemplo, os criminólogos críticos, há graves problemas na tolerância zero, no direito penal do inimigo e na política criminal atuarial. Né? São movimentos que se contrapõem ideologicamente, no campo ali das ideias, é importante que a gente compreenda do ponto de vista criminológico. Ok? Em alguns editais, dentro de discursos punitivos, a gente vai ter lá o direito penal mínimo, e o abolicionismo penal. Mas saibam que são correntes vinculadas à criminologia crítica enquanto ramificação da criminologia crítica lá na década de 80. Beleza? Então, nesse nosso bloco, conseguimos enfrentar outros 3 temas importantes dentro aqui da criminologia: tolerância zero, né, e os fatos e as teorias correlatas, direito penal do inimigo e política criminal atuarial. Então, se isso aparecer na prova de seu interesse, saiba que é exatamente isso que a gente está conversando. E, claro, quando isso aparece em provas de criminologia, muitas vezes vem em forma de críticas a esses modelos, como a gente antecipou aqui. Então, a gente estudou o que é a política de tolerância zero, mas estudamos também as críticas. Estudamos o direito penal do inimigo, mas também as críticas. Estudamos política criminal atuarial e também as críticas destinadas aí a essas construções, porque geralmente as provas, quando abordam esses assuntos, abordam, para além do seu teor, as críticas que são a eles direcionadas. Fechado? Obrigado por mais um bloco.
Nos encontramos nos próximos. Até lá!